Exato, para você que chega agora, a gente vai trazer um destaque que a gente já vinha repercutindo com os nossos comentaristas aqui no YouTube, porque o presidente Jair Bolsonaro quebrou o silêncio na tarde desta sexta-feira e falou com apoiadores que estavam reunidos em frente ao Palácio da Alvorada. Segundo o chefe do executivo, a sua gestão fez o povo resgatar o patriotismo e também acreditar nas Forças Armadas. A gente separou um trecho, vamos acompanhar. Patriotismo no Brasil. O povo voltou a admirar a sua bandeira. O povo voltou a acreditar que o Brasil tem jeito. Não é fácil você enfrentar todo um sistema. Deus é contigo! Cala a boca. Não é criticar, é unir. Muitas vezes vocês têm informações que não procedem. Pelo cansaço, pela angústia, pelo momento, passam a criticar. Tenho certeza, entre as minhas funções garantidas na Constituição, é ser o Supremo das Forças Armadas. As Forças Armadas são essenciais em qualquer país do mundo. Sempre disse, ao longo desses 4 anos, que as Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo. As Forças Armadas, tenho certeza, estão unidas. As Forças Armadas devem, assim como eu, lealdade ao nosso povo. Respeito à Constituição. E são um dos grandes responsáveis pela nossa liberdade. Quantas vezes eu disse, ao longo desses 4 anos, que temos algo mais importante que a própria... Tá certo, a gente vai trazer justamente outros trechos desse discurso de Jair Bolsonaro, mas vamos começar. José Maria Trindade, que já tinha tratado desse assunto enquanto nós estávamos com a nossa audiência no YouTube, mas vou pedir mais uma vez que você faça um resumo dessa sua avaliação em relação ao posicionamento de Jair Bolsonaro hoje no Palácio da Alvorada. Era inclusive, foi uma fala improvisada ali, não estava na agenda, né? Ele provavelmente foi avisado por assessores de que tinha um grupo lá e ele decidiu ir ao encontro deles e acabou fazendo esse discurso, não foi? Exatamente, mas a própria chegada desse grupo na porta do Alvorada, né, no chamado cercadinho, já foi uma autorização da Presidência da República. Ninguém chega lá senão a autorização. Há barreiras na vice-presidência, que é aquela via principal, e outra barreira ali do lado dos hotéis, então não se chega ali se não houver a autorização da Presidência da República. E aí o presidente finalmente foi se encontrar com os manifestantes que já estão há mais de 40 dias nas ruas, né? Era preciso essa fala, mesmo para dizer, gente, eu não tenho resposta imediata. Eu resumiria todo o discurso do presidente o seguinte: vamos nos atentar, eu não tenho uma resposta imediata, ainda não joguei a toalha, eu sou comandante das Forças Armadas, mas estamos vivendo um momento que a gente não sabe o que vai acontecer depois. Em nenhum momento... Eu disse aqui, Daniel, que o presidente Jair Bolsonaro tinha jogado a toalha. Não jogou. Ele não disse peremptoriamente o que vai fazer ou o que vai acontecer, porque ele não tem esta resposta. Eu disse que alguns auxiliares do presidente, e esta é uma realidade, já há muito tempo estão trabalhando na oposição. Inclusive os filhos dele, os 2, como disse aqui ontem o senador Flávio Bolsonaro, que disse, por enquanto, estava tendo como realidade a possibilidade de oposição. O deputado Eduardo Bolsonaro publicou matérias falando de oposição e o senador Flávio Bolsonaro votando e fazendo discursos indicando exatamente sobre a oposição. E ninguém faz a oposição a um governo que não existe. Mas o presidente Jair Bolsonaro, como bem falou aqui o senador Flávio, nunca falou em jogar a toalha, nunca disse, nunca, nem naquele primeiro discurso lá logo depois das eleições, ele não disse que estava perdido, que a situação mudou, ele não disse, nem que sim, nem que não. Nesse discurso, o presidente foi muito objetivo quando ele fala em recuperação do patriotismo. Ele fala que liderou um movimento, é verdade, de recuperação dos símbolos nacionais, que formam ali, que representam a ideia do patriotismo.
todos achavam que isso estava perdido. Sabe por quê? O político pensa no seu metro quadrado, só pensa naquilo, o que ele vai lucrar. E houve uma movimentação fora da área política, na liderança do presidente Jair Bolsonaro, dizendo o seguinte: olha, existe uma coisa chamada país, e isto é muito grande, e é a definição de todos nós juntos, né? E isso ele destacou e é verdade. Agora, o discurso em si foi no sentido: olha, nós estamos aqui, não temos uma resposta imediata. O resumo é isso. Pois é, nós separamos outros trechos desse discurso, dessa fala do presidente Jair Bolsonaro, trechos que inclusive corroboram com essa informação compartilhada por José Maria Trindade de que o presidente aparentemente não jogou a toalha. Tanto que ele pediu a união do grupo de manifestantes e disse que eles mantenham a confiança nas instituições. Vamos acompanhar. E devem ser trabalhadas. Se algo der errado, porque eu perdi a minha liderança, eu me responsabilizo pelos meus erros, mas peço a vocês, não critiquem sem ter certeza absoluta do que está acontecendo. Obviamente, não estou aqui quebrando o silêncio, estou falando algo que sempre disse a todos vocês. Alguns falam do meu silêncio. Há poucas semanas, se eu saísse aqui daqui um dia, tudo seria deturpado, tudo seria distorcido. Todos nós sabemos o que aconteceu ao longo desses 4 anos, ao longo do período eleitoral, e o que foi anunciado pelo TSE. O povo não cala a boca. Nós estamos lutando. Quando falo nós, sou eu e vocês, pela liberdade até daqueles que nos criticam. O Brasil não precisa de mais leis. O Brasil precisa que suas leis sejam efetivamente cumpridas. Nós temos assistido, dia após dia, absurdos acontecerem aqui em nossa pátria. Vamos quebrar a cabeça. Nada é por acaso. Cada um de nós tem uma missão aqui na terra dada pelo nosso Deus. Quantas vezes eu, após a minha oração matinal, eu pergunto: meu Deus, o que eu fiz para merecer essa cadeira presidencial? Qual foi o meu pecado? Escolhido. Por quê? Eu peço que ninguém fale nada. Por quê? Para mim estar do outro lado é muito fácil. É gratificante até para o meu corpo, mas jamais para a minha alma. Todos nós temos um ponto final aqui nessa terra. E dá pra gente cada vez mais trazer pessoas que fiquem aos nossos lados. Até aqueles que pensam completamente diferente de nós. Nós defendemos o direito dessa pessoa a falar o que bem entender. Mas devemos trazê-las para o nosso lado. O lado da verdade, da honestidade, do respeito, da família, da liberdade de expressão e religiosa. Somente assim nós podemos ter um Brasil. Tá aí mais um trecho selecionado pela produção dessa fala, esse discurso de Jair Bolsonaro na tarde de hoje no Palácio da Alvorada. Ele se dirigiu aos apoiadores e manifestantes que foram ao seu encontro. Conseguimos restabelecer contato com o Paulo Figueiredo. Paulo, algumas coisas ditas por Jair Bolsonaro que nós destacamos nesse trecho. Ele disse que as pessoas não devem criticar sem ter certeza do que está acontecendo no país. Sobre o silêncio dele, ele disse que muitas coisas estão sendo deturpadas sobre a vida dele. Falou que absurdos estão acontecendo no país e, ao final, nessa parte final, ele revelou algumas de suas orações, que ele pergunta, ele faz a seguinte pergunta para Deus: o que eu fiz para merecer, para estar nessa cadeira? E você, Paulo? Ele tem razão, tá na presidência da por alguma razão, a conexão do Paulo hoje não está legal, vamos tentar refazer. Coronel Gerson Gomes, presumo que o senhor tenha escutado esses destaques que eu trouxe sobre essa segunda fala, esse segundo vídeo
desse pronunciamento de Jair Bolsonaro. Também queria a sua análise e a sua avaliação. Então, eu também falo da Flórida, mas provavelmente o provedor de internet do Paulo seja diferente do meu. Às vezes acontece o inverso, né? Então vamos aproveitar que o meu está funcionando hoje aqui. O presidente, ele coloca um fator que eu acho bastante interessante para a gente ressaltar, que é a confiança da população de que ele tem variáveis e tem muitas informações que não são de domínio público. Alguns dias atrás nós conversávamos aqui no Pingo nos Is e eu me lembro que eu cheguei a mencionar a grande responsabilidade que recai sobre o presidente da República num momento como esse, e ele sabe que qualquer atitude, qualquer palavra sua seria interpretada pelo mainstream, pela mídia, né? De jornalística de modo geral, a principal mídia jornalística é opositora e sempre foi opositora ao presidente Bolsonaro durante os 4 anos, e ele sabe que essa narrativa do golpe, a narrativa de que ele não aceitaria o resultado, ela foi sendo construída. Veja que o ministro Fachin, por exemplo, ele reuniu embaixadores solicitando que eles aceitassem o resultado imediatamente após a eleição, coisa inédita. Nenhum país não tem um período. Veja, até o Peru, que nós acompanhamos essa crise há poucos dias, o presidente foi eleito no ano passado e demorou 1 mês para serem homologadas, porque houve questionamentos e isso é normal de qualquer processo eleitoral, menos no Brasil, porque aqui era obrigatório aceitar o resultado imediatamente e não pode se contestar até hoje, inclusive. Então, o presidente sabe que existe todo um contexto e ele pede que as pessoas não critiquem prematuramente, ou seja, não se precipitem nessas críticas, porque existe um contexto bastante complexo. Eu me lembro que eu até usei a expressão caixa de Pandora, ou seja, quando se abre essa caixa de Pandora, há muitas consequências e ele sabe disso. Então, ele também fala que as Forças Armadas estão unidas, mas ele também usa uma expressão que me chamou a atenção, é que ele diz: se estou aqui, em primeiro lugar, é porque acredito em Deus, em segundo, porque devo lealdade ao povo brasileiro. Então, e termina, né, de uma forma enigmática e que ainda deixa assim uma certa esperança para os seus apoiadores, porque ele diz: nada está perdido. Nunca saí das 4 linhas da Constituição e acredito que a vitória será também dessa forma, disse o mandatário. Então, me parece que, de alguma maneira, ele dá uma esperança ao povo que deve se reunir nas manifestações esse final de semana, mas também ele deixa claro que o momento é um momento muito delicado, muito crítico e que sobre ele pesa uma responsabilidade gigantesca. Salvo engano, viu, Coronel Gerson, eu acho que a produção separou justamente um trecho que trata de um desses elementos, esses ingredientes destacados pelo senhor, porque Jair Bolsonaro ressaltou a importância da população para definir o futuro do Brasil. A gente separou esse trecho, acompanhem. Abril de 21? 20. São verdades, a verdade dói. Quantos amigos nós perdemos por falar a verdade para eles? Quantas vezes nós nos irritamos quando alguém diz a verdade para nós? E hoje estão vivendo um momento crucial, uma encruzilhada, um destino que o povo tem que tomar. Quem decide o meu futuro, para onde eu vou, são vocês. Quem decide para onde vai as Forças Armadas são vocês. Quem decide para onde vai a Câmara, o Senado, são vocês também. Se temos críticas, erramos. Não tivemos devido cuidado para escolher a pessoa certa. Mas as coisas vão mudando. Amém. Nada como o tempo para fazer cada um de nós melhor. Eu só posso ser feliz se vocês também forem felizes. E devemos pensar exatamente dessa maneira. Qual o futuro do Brasil? Não vou falar do outro lado político, mas qual o futuro do Brasil? O que aconteceu? Por que chegamos a esse ponto? Demoramos a acordar? Nunca é tarde
para acordarmos e sabermos a verdade. Fernão Lara Mesquita, Jair Bolsonaro disse: quem decide o meu futuro são vocês. Quem decide para onde vão as Forças Armadas são vocês. Quem decide o destino do Congresso Nacional são vocês. Enfim, ele fez alguns complementos e aí finalizou dizendo: por qual razão, por que chegamos a esse ponto? Sua análise, Fernão. Olha, o Bolsonaro, essa maneira dele de se expressar, né, passa imediatamente, né, assim, ele é verdadeiro, né? Tudo que ele fala é verdadeiro, transparente, despido de recursos, de retórica ou de efeitos, mas se você puser lado a lado, né, os discursos dele e os do Lula, né, que é aquela mentirada, é a diferença que explica por que ele se tornou o presidente do Brasil e com esse grau de apoio e de mobilização da opinião pública, né, que enxerga isso imediatamente, né, nas atitudes dele. Né. Tudo que ele disse é verdade, né, embora ele sempre tenha esse problema de imprecisão nas definições, né, que explicam por que uma parte do eleitorado, que na verdade, arrogante, incapaz de descer do seu tamanco e procurar a essência da coisa, né, e fazer a comparação entre as duas essências que estão em jogo no Brasil, né, é isso que afasta esse pessoal. Mas isso é uma coisa muito menor, né, do que a qualidade que o povo, a massa, enxerga nessa atitude dele, que é quase ingênua de tão transparente, né? E é essa... Enfim, o discurso dele foi dúbio como tinha que ser dentro da condição que se apresenta, né? Você não pode ter decisões ou atitudes precipitadas, porque o que está em jogo é grande demais, né? E é isso, foi um discurso, um puríssimo, um legítimo Bolsonaro, entendeu? Tá certo. E por fim, o presidente da República questionou a demora na reação do povo, mas afirmou que nunca é tarde, pedindo que cada um haja pelo país. Vamos acompanhar. Vamos pensar exatamente dessa maneira. Qual o futuro do Brasil? Não vou falar do outro lado político, mas qual o futuro do Brasil? O que aconteceu? Por que chegamos a esse ponto? Demoramos a acordar? Nunca é tarde para acordarmos e sabermos a verdade. Logicamente, quanto mais tarde você acorda, mais difícil é a missão. Não é eu autorizo, não. É o que eu posso fazer pela minha pátria. Isso! Não é jogar responsabilidade para uma pessoa. Eu sou exatamente igual a cada um de vocês que está aqui. Temos sangue, carne, osso, sentimentos. Não somos um amontoado de moléculas ou átomos. Que temos alma, temos sentimento. Estamos aqui por algo divino. Não tem outra explicação. Estamos sendo provados aqui na Terra.